Fala galera, mais um aqui, ó, continuando. Vamos lá. Agora continuando o capítulo onde a gente parou aqui. Livro do Collins, Projeto Mecânico de Elementos de Máquina. Capítulo 1, 1.3. Forma, função, estética, ergonomia. Então, aqui estamos. Bom, então vamos continuar aqui nosso estudo dos conceitos e fundamentos do projeto, correto? Tradicionalmente, há uma ligação entre forma e função tem sido direta. A forma de um produto deve apenas se adequar à sua função. Bom, a forma de um produto deve apenas se adequar à sua função. Teoricamente, e o que ele está dizendo aqui? Que tradicionalmente, a forma se adequa à função, ou seja, a função é quem dita as regras. Então, a forma do produto será de acordo com a sua função e nada mais. Isso tradicionalmente falando, igual o livro está falando. Continuando, historicamente, a geometria simples e padronizada, sem ornamentação, foi quase sempre escolhida para receber o projeto de engenharia e atender à produção de produtos confiáveis, duráveis, com custo efetivo que atendessem às especificações de engenharia. Mais recentemente, contudo, tem-se reconhecido que a demanda por um novo produto ou por um produto revisado depende muito da percepção do consumidor e da aceitação do mercado, tanto quanto de sua funcionalidade técnica. Esse reconhecimento tem levado muitas companhias contemporâneas a organizar equipes de projeto e produto multidisciplinares, incluindo especialistas em marketing, desenhistas industriais, assim como engenheiros de projeto e fabricação, em busca de embasamento nos aspectos de mercado. Essa abordagem parece resultar em melhor atratividade para o consumidor, engendrada, caramba, que palavra é essa? Por integração de aparência estética, perspectiva, proporção e estilo em um estágio inicial. O aspecto atrativo de um produto desempenha frequentemente importante papel de marketing. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Tradicionalmente, o princípio era esse. Agora, nos tempos de hoje, vamos por assim, o que eles estão querendo dizer? Que a parte estética tem uma função de marketing. Então, pensa aqui, ó. Você tem, é como se você tivesse duas calculadoras. Vamos supor que sejam as mesmas calculadoras, porém, não, melhor ainda, tem as mesmas funções e mesmo valor. Imagine isso. É claro que isso supondo, né? Na prática não é. Essa aqui é outro tipo de calculadora. Mas supondo que as duas tenham as mesmas funções e custam o mesmo preço. Dá para dizer que as duas vêm de 50 a 50? 50, 50? Ó, é mesmo valor, mesmo preço? Não. Por quê? Porque tem uma questão de marketing em cima daqui. Dá para dizer, concluindo isso aí, que o número final de vendas do produto em si não é diretamente relacionado à sua função, parte técnica e etc. Tem uma jogada de estética e marketing em cima disso. Então, para os fabricantes de calculadora, fazer uma calculadora que funcione num custo atrativo é metade do caminho. Eles precisam vender. E aí que entra
a parte estética do produto, o marketing, os comerciais, patrocínio e por aí vai. Então, esse é um dos conceitos que o engenheiro de projeto tem que considerar no desenvolvimento. Não só ele, né? A equipe, né? Porque aqui diz que hoje muitas companhias contemporâneas, certo? A organizar muitas companhias contemporâneas, levaram muitas companhias contemporâneas a organizar equipes de projeto de produto multidisciplinares. Então, a equipe de projeto de produto não é só o cara da eletrônica, com o cara da mecânica, com o cara da fabricação, com o cara do TI, não, tem uma galera do marketing, tem a galera com publicidade, tem a galera que mexe com até psicologia, e se envolve. Psicologia envolve para saber o momento certo, por que o ser humano precisa de uma calculadora, o que faz um ser humano usar a calculadora X ou a Y, quem são os tipos de pessoas que compram a calculadora Casio FX 82ms e as que compram a TI 36X Pro. Vamos analisar esses dois tipos de seres humanos e conectá-los a uma tabela e ver quais são os modus operandi desses dois seres humanos. Eles tendem a gostar de preto ou de amarelo. E por aí esse estudo é feito e aí sim eles vão chegando a um caminho, né? É como se eles conseguissem pequenas informações e vão juntando e criando pequenos pedaços de massa, juntando, vão criando um pão. Que aí que a galera do marketing conversa com a galera da engenharia e eles, ó, tá vendo essa calculadora aqui, cara? Ó, e essa aba aqui, ó, você tem que tirar, porque o ser humano que tende a comprar uma calculadora dessa, ele geralmente é na faixa de 18 a 25 anos. E esse pessoal não gosta muito de canto vivo, por N motivos que o povo da psicologia estudou e chegaram à conclusão, com uma estatística de bilhões de pessoas nessa faixa etária, que tudo que eles usam não tem canto vivo. É um padrão de escolha do consumidor nessa faixa etária. Então, é uma pequena modificação que eles fazem e passa o povo da engenharia e fazem essa mudança e vê o resultado posteriormente. Isso é o que quer dizer essa parte do capítulo. Claro, sem afetar função, sem afetar técnica, sem afetar segurança, ergonomia. Isso seria o último ponto. Na hora que tudo isso aí tá dentro e tá muito bom, eles começam a mexer nessa parte. Começam a tirar leite de pedra, vamos dizer assim. Tirar custo. Aí entra essa galera, psicologia, marketing, publicidade. E aí vai. Vamos seguindo aqui, ó. Olha lá, ó. Foi o que eu falei agora. Além de assegurar especificações técnicas de desempenho que sejam atendidas e que o produto é atraente para o consumidor, o projetista também precisa ter certeza de que a configuração e o controle da máquina proposta corresponderão às capacidades humanas do desempenho do operador. Resumindo, vai mexer com estética? Pode mexer, desde que não afete a parte técnica e a segurança e as partes mais importantes. É um plus, vamos dizer assim. Continuando, a atividade de projetar máquinas com uma interface amistosa para uso seguro, fácil e produtivo é chamada ergonomia ou engenharia de fatores humanos. Um conceito-chave no projeto ergonômico é que os operadores humanos apresentam uma grande variação em estatura, peso, força física, acuidade visual, audição, inteligência, instrução, julgamento, resistência física e outros atributos humanos. Então, aqui é mais ou menos o que eu acabei de falar. Eles vão projetar uma calculadora. Mas quem que usa essa calculadora? Homem, mulher, grande, pequeno, gordo, magro, inteligente, nem tão inteligente. Todos os tipos de seres humanos usarão essa calculadora. Então, eles têm que considerar
todas essas variáveis para elaborar o produto. Então, resumindo, vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor, por exemplo, ó, olhando essa calculadora aqui, por que as teclas são coloridas? Já de cara eu já percebi esse seria um detalhe que dá para dar um exemplo. Ó, a tecla alfa significa que eu vou ativar a segunda função. Terceira função, vamos dizer. A segunda seria o shift. Então, o alfa está em vermelho. Então, se eu apertar alfa e essa tecla, eu vou usar a letra A. Se eu apertar shift e essa tecla, vou usar... Não tem. Outro exemplo. Shift e essa tecla aqui, ó, eu vou usar essa tecla, essa função. Alfa e essa tecla, vou usar essa função. E se eu não ativar nenhuma das duas, vai ser a função que está aqui. Então, esse seria um exemplo. Usaram cores para facilitar a identificação das funções, porque nem todo mundo é um gênio. Pronto. O cara da matemática, o cara que manja, um matemático que está no... Ele vai saber usar essa calculadora de zóio fechado. Mas eles fabricam a calculadora considerando que todos os tipos de pessoas vão usar ela e precisam dessa função. Então isso tem que ser levado em consideração. Faz parte de uma ergonomia. Ergonomia não é só um significado físico. Ah, que não vai deixar eu com a dor na mão, com dor nas costas. Não, é para facilitar o uso e para não trazer nenhum problema de saúde ou de, não sei, de operação, assim, né? Imagina que também as teclas fossem muito pequenas e não desse para enxergar. Tem gente que tem uma visão de falcão, tem gente que não vai conseguir ler. Então eles adequam o tamanho da letra para 99% das pessoas. Então, continuando. As restrições antropométricas quanto à configuração dos produtos ou sistemas são amplamente discutidas na literatura. Em geral, para se projetar uma máquina para uma interação humana eficiente, podem ser necessários dados antropométricos sobre o tamanho do corpo humano, postura, alcance, mobilidade, força, potência, força nos pés, força nas mãos, força no corpo em geral, como um todo. Legal? Então, aqui, o que tá dizendo aqui? Falar da calculadora é muito... Não dá para tirar muita vantagem nesse quesito. Mas, por exemplo, você vai projetar um carro, um automóvel. Para se abrir a porta do automóvel, necessariamente precisa de uma força. E eles puxam dados estatísticos geral, né, de todos os tipos de seres humanos existentes. Tiram uma média e diz que a força do aperto da mão, em média, é X. Partindo daí, eles projetam o mecanismo de abertura de porta, sabendo que vai funcionar para 90, 95% das pessoas. Ah, mas tem pessoas que têm problemas e a mão é enorme, por exemplo, e não entra na maçaneta. É levado em consideração a maioria das pessoas, né? Não dá para agradar todo mundo, certo? Do mesmo jeito que tem gente que tem 2 metros de altura. Um carro tradicional, fica difícil projetar um carro para o mundo inteiro baseado em seres humanos de 2 metros de altura, né? Como empresa não é viável. Mas existem meios de fazer um carro ser eficiente para essas pessoas. Isso faz parte. O mesmo caso é o tênis, por exemplo. É por isso que é difícil encontrar tênis com tamanho 48. Tem pessoas que têm esse pé. Mas por que não é feito em larga escala? Por que não como produtivamente falando, não é viável, certo? Basicamente é isso que esse parágrafo está dizendo. Continuando. Em alguns casos, modelos de simulação computacional já foram desenvolvidos para auxiliar a avaliação de necessidades físicas impostas ao operador em um cenário de projeto proposto para fornecer os dados antropométricos necessários à avaliação do projeto proposto. Bom,
Você é fabricante de automóvel, né? Com certeza existem, eles contratam desenvolvedores de softwares para criar um software. Vamos supor assim, vamos falar do SolidWorks, que é o que todo mundo meio que conhece no mundo da engenharia. E vamos falar aqui, tipo, da NASA. A NASA, com certeza, talvez use SolidWorks, talvez, mas a chance deles ter um software só para eles, específicos para eles, é altíssima. A gente não sabe. Mas talvez se pesquisar é fácil encontrar essa informação. Mas eles têm condições de contratar uma equipe, uma empresa de desenvolvimento de software, tipo a Dassault, né, que é a fabricante do SolidWorks, para fazer um SolidWorks específico para eles. Então, dependendo do nível corporativo falando, de nível corporativo de aquisição da empresa, isso é extremamente normal até de se falar, né? Precisa fazer simulações de abertura de porta, contra, criar um software para fazer essa simulação e facilitar a produtividade a longo prazo, né? Continuando. A antecipação dos erros potenciais do operador e o projeto de máquina-sistema capaz de absorvê-los sem consequências graves é também uma parte importante do projeto ergonômico efetivo. Orientações para se evitarem consequências resultantes de erros. Só vamos deixar marcado aqui, ó. Eu separei um caderno aqui pra gente fazer esse estudo aqui. Quem quiser acompanhar aí, eu comecei do zero, né? E a gente vai destrinchar esse livro aqui, ó. Fala no conceito principalmente, né? Não vai ter muita conta aqui, pessoal. Tem bastante conta. É um livro de projeto, obviamente. Vai ter matemática, vai ter muita física. Mas eu quero especificamente falar sobre os conceitos, a parte teórica. E alguns exemplos. Que isso ajuda demais no desenvolvimento do projetista. A parte técnica pura mesmo, que no caso vamos falar assim, seria a calculeira, né? A parte técnica, não tem como um cara decorar isso aqui. Talvez não com, sei lá, com 30 anos de experiência ele decora tudo isso aqui, todas essas fórmulas, tabelas. O projetista ele tem que saber o conceito. Ele sabendo o conceito, a parte teórica, ele sabe aonde encontrar a fórmula certa e resolver o problema com segurança técnica e eficiência, certo? Ninguém vai conseguir decorar essas fórmulas aqui, cara. Você pode ficar fazendo, talvez, se você fizer 100 exercícios iguais, vamos dimensionar 100 eixos aqui. Só que você acha que você vai receber serviço exatamente daquele eixo, de eixos exatamente como aqueles? Sempre. O tempo que se perde é grande. Então é mais fácil conhecer o conceito. Sabendo o conceito é fácil de você encontrar a matemática e aplicar na hora que precisa. E treinar também, que isso é muito importante, né? Eu não vou parar de fazer exercício de resolver problema aqui não, mas isso aqui vai ser tão eficiente quanto. Então, continuando aqui, ó. Vamos só deixar registrado o que eu falei até agora. Dados antropométricos é estatística global, ou seja, é coletado dados dos seres humanos em geral, N países e tipos, etnias, e é feito um estudo estatístico e eles, eu vou fabricar uma calculadora para a Ásia. Então vamos pegar o público da Ásia, vamos ver aqui qual que geralmente é o tamanho deles. Qual que é o comprimento do braço, da mão? Vou fazer uma calculadora gigante para um asiático. Qual o tamanho da calculadora? A Texas Instruments, né, como o nome já diz, é para os americanos. Você vai fazer uma calculadora, você é um fabricante chinês, que especificamente você quer fabricar calculadoras para os asiáticos e ponto final. Você acha mesmo que essa seria um viável num tamanho assim? Talvez reduzir um pouco aqui, ó. Ó. A calculadora do tamanho da caneta seria melhor, ó. Então, tudo isso é levado em consideração nesse quesito que eu tô falando aqui, certo? Então, vamos deixar marcado aqui, ó, que os dados antropométricos é uma estatística global
seres humanos. Beleza? Continuando aqui, temos, ó, antecipação de erros potenciais, né? Que ele vai citar 8, né? Pelo jeito tem uma em ordem. Então, avaliar o sistema da máquina para identificar perigos potenciais. Perigos potenciais. Então, projetar soluções que eliminem o perigo do produto. Ser vigilante durante o teste do protótipo para descobrir e corrigir perigos não observados antes. Todo carro, por exemplo, ele passa por um período de teste. Então, o carro é fabricado. Lá no laboratório deles, ele passa por testes que simulam a vida real. E aí volta para parte de projeto, vai para parte de laboratório, vamos dizer assim, testar, projeto, laboratório. Projeto, laboratório. Pô, agora dá para passar esse teste para a vida real. Passa-se esse carro, põe em trabalho na vida real, só que ele ainda é um protótipo. Então, uma equipe especializada anda com esse carro como se fosse um ser humano tradicional, um consumidor, e a partir daí, novas informações são coletadas e volta para parte do projeto e assim por diante, né? Principalmente focado em identificar perigos e problemas críticos, né? Porque talvez os problemas pequenos e irrelevantes foram verificados em laboratório. Só que na vida real é diferente do laboratório. Então tudo tem que ser levado em consideração para evitar o máximo possível esses problemas na mão do consumidor. Já teve muito. Todo mundo sabe o tal dos recall, né, da vida. Houve vários já. Sempre tem, né, o recall. O carro, ele, mesmo com tantos testes e engenharia, software, equipes, ele acaba indo. O produto final é lançado ainda com problemas crônicos, que depois de um tempo começa a dar problema. E eles acabaram não vendo e passam despercebido esses problemas. E aí eles são obrigados a fazer o recall, que é o quê? Esse veículo volta para a concessionária e eles fazem a correção, a manutenção sem custo, né? É uma falha grotesca, né? Para a empresa de veículo é inadmissível isso, né? Continuando aqui, ó. Projetar o equipamento de modo que seja mais fácil de usar seguramente do que de forma insegura. Então, eles têm que considerar todo tipo de erro humano possível para fabricar, evitando o máximo de... Nem que às vezes a pessoa queira errar, ela não consegue. Nem que ela queira usar errado, nem que ela queira se machucar com aquela máquina, ela não consiga. Esse é o certo, garantindo segurança e, e o produto funcione de forma eficiente, né? Tomar decisões de projeto que sejam compatíveis com as expectativas do estereótipo humano. Por exemplo, rotação horária dos botões de controle giratório deve corresponder ao incremento. Legal, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, se você tem um potenciômetro, você roda ele no sentido horário, a tendência é você aumentar. É que nem o potenciômetro de volume do carro. Você sempre aumenta no sentido horário e abaixa no anti-horário. Então, são padrões, né? Que vamos dizer, necessário seguir esses padrões é mais eficiente, eu esqueci a palavra, é conveniente tudo isso aí. O movimento de uma alavanca de controle para frente ou para cima, para a direita, deverá corresponder ao incremento a alguma função. Legal, né? Você tem um manípulo daqueles de manche, né? Que nem de avião. Você mexe ele para a direita ou a máquina vai para a esquerda? Não, né? Você faz ele de acordo. Tudo isso é o básico, né? Não deveria nem estar falando isso. Localizar e orientar os controles de tal forma que o operador não esbarre neles acidentalmente. Então você tem lá um manche da máquina e aqui tem um botão de emergência, bem do lado aqui. Aí o cara vai mexer na máquina, pum, bate no botão de emergência. Não dá, né?
Onde for necessário, recolha e proteja os controles ou providencie barreiras físicas para evitar atuações inadvertidas. Bom, botão de emergência. Você não vai deixar ele bem no meio do seu painel, né? Mas o botão de emergência deve estar em fácil acesso. Isso é norma. Só que também ele não vai estar num lugar que a qualquer momento alguém pode esbarrar nele. E nem outro botão, muito menos o de ligar a máquina, né? Continuando. Providencie que os controles ofereçam resistência maior nas faixas de operação em que haja perigo, de modo que seja exigido um esforço humano em comum para a continuação do acionamento. Vamos ler de novo. Providencie que os controles ofereçam resistência maior nas faixas de operação em que haja perigo, de modo que seja exigido um esforço humano em comum para a continuação do acionamento. Isso é semelhante à direção hidráulica, se eu não me engano, ou elétrica, né? Porque você imagina só, você está andando na pista 150 por hora, 120. O carro é de direção elétrica, que você mexe com o dedo, o volante. Imagina só o risco, o perigo que é a pessoa esbarrar o joelho no volante, num carro desse a 150 por hora, 120, né, que é o certo. Então, esse projeto, por exemplo, da direção elétrica, ele é projetado para o nível de força exigida no volante para mexer a direção é diretamente relacionado com a velocidade. Então, ele não vai conseguir mexer o volante com o dedo se ele tiver 150 por hora. Agora, se ele tiver 5 por hora, ele consegue. Então, isso é o que corresponde ao item 6 aqui, do que eu falei aqui, ó. Continuando. Providencie o intertravamento de controles de modo que uma operação prioritária seja exigida antes que o controle crítico possa ser acionado. Seria como intertravamento de controles de modo que uma operação prioritária seja exigida. Bom, seria como, por exemplo, uma máquina CNC. Você só consegue dar cycle start se o sensor da porta estiver acionado. Basicamente é isso. Continuando, quando as consequências da atuação inadvertida forem potencialmente graves, providencie capas, guardas, pinos ou travas que devam ser removidas, quebradas antes que o controle possa ser operado. Então, assim, ó. Quando acontecer algum acidente, vou traduzir aqui, né? Quando acontecer um acidente grave, qualquer botão da máquina, por exemplo, deve ser travado, deve ser de alguma forma inativo. Seria mais ou menos isso. Usando algum tipo de capa, qualquer coisa que evite que esse equipamento volte a entrar em funcionamento antes que o problema seja resolvido. Que deve ser estudado, enfim. Então aqui, basicamente, pessoal, esses itens aqui falam muito da segurança, né? Então, vamos marcar aqui que a segurança antropométrica, vamos dizer, porque seria uma segurança de você meio que prever o erro humano. Não é nenhuma, é um outro tipo, uma outra parte da segurança que deve ser levada em consideração também. Então, você prevê que se eu deixar esse botão aqui, alguém vai querer apertar ele. Porque o ser humano, ele naturalmente ele gosta de apertar o botão quando está nessa posição. Então, você já prevê isso com base em estatísticas globais e tira esse botão daí, já evitando um possível erro que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mas aí você evita mesmo assim. Então, por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo aí, vamos seguir aqui. Beleza? Eu